finalmente, nós temos a quarta fase. Então, ao encerrar a terceira fase, em tese, a gente aplicou todas as soluções que foram propostas, que foram reputadas salutares para fazer a adequação daquele dado pessoal à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o que resta após a implementação é a figura do DPO. O DPO ele pode ser um profissional tanto interno da empresa quanto externo. Muitos advogados já estão querendo prestar serviço de DPO para os próprios clientes, porque esse profissional ele tem que ter múltipla qualificação. Ele tem que ter qualificação jurídica, ele tem que estar familiarizado com a Lei Geral de Proteção de Dados e ele tem que ter qualificação em tecnologia, porque nós estamos falando aqui de segurança da informação. A gente está falando de gerir uma invasão de sistema com roubo de informação pessoal, como foi notícia mundo afora no caso do Facebook. Então, o DPO ele vai ser a figura que, além de fazer essa interconexão entre a agência reguladora, o titular de dado e o detentor do dado, ele vai manter a implementação das práticas em LGPD atualizadas para aquele cliente, para aquela empresa. Então, ele vai fazer a reavaliação periódica das medidas, ele vai fiscalizar o cumprimento do plano de ação, ele vai fazer mapeamento estratégico para a empresa, ele vai participar da elaboração dos cronogramas de treinamento, e o treinamento implica em retreinamento, porque quando a equipe de colaboradores da empresa aumenta, ou é substituída, ou é criada uma nova equipe, há necessidade de você treinar as pessoas para a fase atual de maturidade dela, a LGPD. Senão, aquele colaborador não vai tratar a informação como tem que ser tratado. Ele vai trazer a visão crítica dos gaps, ele vai identificar se ficou algum vácuo, algum espaço não preenchido que possa ocorrer vazamento de dados pessoais e sugerir solução para isso. Então, ele tem que ter uma visão tecnológica de pessoas e processos. Não estamos falando aqui só de software. Software, lógico, é uma parte muito importante da Lei Geral de Proteção de Dados, os testes de invasão para saber que o seu servidor de dados é seguro, as práticas de senha, de login, registros de acesso e etc. são importantes, mas nós estamos falando aqui de processos internos. Desde uma multa de trânsito que chega na portaria da empresa e a secretária abre, ela já tem acesso a um dado que, em tese, ela não precisaria ter. Então, essas práticas têm que ser corrigidas e os processos internos vão ter que ser fiscalizados com uma certa periodicidade para garantir o atendimento às práticas adotadas. Nisso, ele traz as ações para novas adequações e a estratégia e programa de proteção de dados com planos de ação baseados no risco. Se surgir um novo ramo de atividade para a empresa, um novo projeto, e ele envolver dado pessoal, o DPO tem que ser acionado para que traga uma análise crítica daquilo ali e sugira as práticas necessárias para a continuidade. Então, assim, a fase 4, que é o DPO, é uma fase muito delicada e muito embrionária da empresa. Ela tem que estar umbilicalmente ligada à empresa. Então, geralmente, as pessoas, ou elas nomeiam um DPO interno, ou ela pega o próprio escritório de advocacia ou o departamento jurídico interno dela e qualifica uma pessoa para exercício da função de encarregado de dados. Isso que é muito importante. E, finalizando, eu vou passar a palavra para o Ricardo, que ele vai nos apresentar agora a ferramenta CRE, que ela é destinada à coleta de dados na fase instrutória, na fase 1. Então, assim, a gente sabe que os advogados, os escritórios de advocacia, em que pese a expertise desenvolvida na Lei Geral de Proteção de Dados, eles não têm condições técnicas de fazer a consultoria, ou seja, o data mining, a coleta de dados, as entrevistas que tem que ser feita por consultor. E isso, a ferramenta CRM nossa tem o objetivo de auxiliá-los. Eu vou passar a palavra para o Ricardo, que vai continuar a explanação a partir desse ponto. Agradeço a todos.